Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Um alerta para aqueles que não praticam a verdade. Aqueles dentre os irmãos e irmãs que estão sempre dando vazão à sua negatividade são lacaios de Satanás e perturbam a igreja. Essas pessoas devem um dia ser expulsas e eliminadas. Se, em sua fé em Deus, as pessoas não mantiverem dentro de si um coração temente a Deus, se elas não tiverem um coração que é obediente a Deus, não somente não serão capazes de fazer qualquer obra para Deus, mas, ao contrário, se tornarão pessoas que perturbam a obra de Deus e que desafiam Deus. Quando alguém que crê em Deus não obedece a Deus ou não o reverencia, mas em vez disso o desafia, essa é a maior desgraça para um crente. Se a fala e a conduta de um crente são sempre tão casuais e irrestritas como as de um descrente, esse crente é ainda mais maligno que um descrente. Ele é um demônio típico. Aqueles na igreja que dão vazão à sua conversa venenosa, aqueles entre os irmãos e irmãs que espalham rumores, fomentam a desarmonia e formam grupos, deveriam ter sido expulsos da igreja. Mas, porque agora é uma era diferente da obra de Deus, essas pessoas têm sido contidas, pois estão fadadas a ser objetos para eliminação. Todos aqueles que foram corrompidos por Satanás têm um caráter corrompido. Mas enquanto algumas pessoas só têm um caráter corrompido, há outros que não são assim, pois não só eles têm caracteres satânicos corrompidos, mas suas naturezas são também maliciosas ao extremo. Tudo o que esse tipo de pessoa faz e diz não somente está expressando seu caráter satânico corrompido, mas elas mesmas são o verdadeiro diabo Satanás. Tudo o que fazem é interromper e perturbar a obra de Deus, perturbar a entrada na vida de irmãos e irmãs e destruir a vida normal da igreja. Esses lobos em pele de cordeiro devem, cedo ou tarde, ser removidos e deve-se adotar uma atitude severa para com esses lacaios de Satanás. Deve-se adotar uma atitude de abandono para com eles. Só agindo assim pode-se permanecer ao lado de Deus. E aqueles que não conseguem fazê-lo estão em conluio com Satanás. Deus está sempre no coração daqueles que genuinamente creem nele e que sempre levam dentro de si um coração reverente a Deus, um coração que ama a Deus. Aqueles que creem em Deus deveriam fazer as coisas com um coração prudente e cauteloso, e tudo o que fazem deveria ser de acordo com os requisitos de Deus e ser capaz de satisfazer o coração de Deus. Eles não deveriam ser teimosos, fazendo o que bem lhes agrada. Isso não condiz à santa decência. As pessoas não podem ostentar o estandarte de Deus e correr de maneira descontrolada com ele por todo lugar, arrogantes e falsas em todo o lugar. Agir assim é a mais rebelde conduta. Famílias têm regras e nações têm leis. Não é mais assim ainda na casa de Deus? Os padrões não são ainda mais rigorosos? Não há mais ainda decretos administrativos? As pessoas são livres para fazerem o que quiserem, mas os decretos administrativos de Deus não podem ser alterados à vontade. Deus é um Deus que não permite que as pessoas o ofendam. E Deus é um Deus que mata as pessoas. As pessoas realmente ainda não sabem disso? Toda a igreja tem pessoas que a perturbam, pessoas que interrompem a obra de Deus. Todas essas pessoas são Satanás mascarando-se na família de Deus. Esse tipo de pessoa é especialmente boa em imitar, vindo respeitosamente diante de mim, concordando e curvando-se,
comportando-se como cães sarnentos, dedicando o seu tudo a fim de alcançar seus próprios objetivos, mas mostrando seus repugnantes semblantes diante dos irmãos e irmãs. Quando veem alguém praticando a verdade, elas o atacam e excluem, e quando veem pessoas mais formidáveis que elas mesmas, as lisonjeiam e são servis, agindo como tiranas dentro da igreja. Pode-se dizer que a maioria das igrejas tem esse tipo de cobra vil local, esse tipo de cão de colo dentro delas. Elas andam juntas sorrateiramente, piscando e secretamente sinalizando umas às outras, e nenhuma delas pratica a verdade. A que tiver mais veneno é o demônio principal, e a que tiver mais prestígio as lidera, portando sua bandeira erguida. Essas pessoas correm livres dentro da igreja, espalhando sua negatividade, liberando morte, agindo como lhes apraz, dizendo o que bem entendem, sem ninguém que as ouse parar, estando cheias de caracteres satânicos. Assim que começam a causar perturbação, um ar de morte entra na igreja. Aqueles que praticam a verdade dentro da igreja são abandonados e são incapazes de alcançar seu potencial, enquanto aqueles que perturbam a igreja e espalham morte correm livres dentro dela. O pior é que a maioria das pessoas os seguem. Esse tipo de igreja está simplesmente sob o controle de Satanás, e o diabo é o seu rei. Se as pessoas da igreja não se levantarem e expulsarem aqueles demônios principais, elas também virão à ruína mais cedo ou mais tarde. De agora em diante, medidas devem ser tomadas contra esse tipo de igreja. Se aqueles que são capazes de praticar um pouco da verdade não estiverem engajados na busca, essa igreja será banida. Se não há ninguém em uma igreja que esteja disposto a praticar a verdade, ninguém que possa dar testemunho de Deus, então essa igreja deveria ser completamente isolada. Suas conexões com outras igrejas precisam ser rompidas. Isso é chamado de enterrar a morte e expulsar Satanás. Se houver muitas cobras vis locais em uma igreja, assim como algumas pequenas moscas que carecem inteiramente de discernimento e as seguem por toda parte, e se os congregados, mesmo depois de terem visto a verdade, ainda não conseguirem se desvencilhar das amarras e manipulação dessas cobras depois de terem visto a verdade, então esses tolos serão eliminados no fim. Embora essas pequenas moscas possam não ter feito nada terrível, elas são ainda mais astutas, ainda mais escorregadias e evasivas, e todos os que forem dessa forma serão eliminados. Não restará nenhum. Aqueles que pertencem a Satanás serão devolvidos a Satanás, enquanto aqueles que pertencem a Deus certamente irão em busca da verdade. Isso é determinado por suas naturezas. Que todos aqueles que seguem Satanás pereçam. Nenhuma misericórdia será demonstrada a essas pessoas. Que todos os que buscam a verdade alcancem provisão e se lhes permita ter prazer na palavra de Deus para o contentamento de seu coração. Deus é justo. Ele não trata as pessoas injustamente. Se você é um diabo, você será incapaz de praticar a verdade. Se você é alguém que busca a verdade, é certo que não será levado cativo por Satanás. Isso está além de qualquer dúvida. Aqueles que não buscam progredir sempre desejam que os outros sejam tão negativos e indolentes quanto eles mesmos. Aqueles que não praticam a verdade estão sempre com inveja daqueles que realmente praticam a verdade. Aqueles que não praticam a verdade sempre querem enganar aqueles que estão confusos e aos quais carece discernimento. As coisas a que essas pessoas dão vazão podem fazer com que você se degenere, escorregue para baixo, desenvolva condições anormais e seja cheio de trevas por dentro.
Elas fazem com que você se distancie de Deus, e elas fazem você apreciar a carne e se deleitar. Aqueles que não amam a verdade, que estão sempre lidando com Deus superficialmente, não têm conhecimento próprio, e seu caráter seduz as pessoas para que cometam pecados e desafiem Deus. Eles não praticam a verdade e também não permitem que outros a pratiquem. Eles apreciam o pecado e não abominam a si mesmos. Eles não conhecem a si mesmos e impedem que outros conheçam a si mesmos. Impedem que outros anseiem pela verdade. Aqueles que eles enganam não conseguem ver a luz e caem na escuridão. Eles não conhecem a si mesmos, não têm clareza sobre a verdade e ficam cada vez mais distantes de Deus. Eles não praticam a verdade e impedem que outros pratiquem a verdade, trazendo aquelas pessoas tolas diante de si. Em vez de dizer que eles creem em Deus, seria melhor dizer que eles creem em seus ancestrais, que aquilo em que creem são os ídolos em seu coração. Seria melhor para aqueles que dizem que seguem a Deus que abrissem seus olhos e dessem uma boa olhada para ver exatamente em quem eles creem. É realmente em Deus que você crê ou é em Satanás? Se você sabe que aquilo em que você crê não é Deus, mas seus próprios ídolos, é melhor você não dizer que é crente. Se você realmente não sabe em quem crê, então, novamente, é melhor você não dizer que é crente. Dizer isso seria blasfêmia. Ninguém o está obrigando a crer em Deus. Não digam que vocês creem em mim, pois eu ouvi o bastante dessas palavras há muito tempo e não quero ouvi-las de novo, porque aquilo em que vocês creem é nos ídolos em seu coração e nas cobras vis locais entre vocês. Aqueles que abanam a cabeça quando ouvem a verdade, que sorriem abertamente quando ouvem falar de morte, são a descendência de Satanás, e todos eles são objetos a serem eliminados. Existem na igreja muitas pessoas que não têm discernimento, e quando algo enganoso acontece, elas simplesmente ficam do lado de Satanás. Quando são chamadas de lacaios de Satanás, elas se sentem tão injustiçadas. E alguém poderia dizer que elas não têm discernimento algum, mas sempre ficam do lado sem verdade. Nunca houve um momento crítico sequer em que tenham ficado do lado da verdade. Nenhuma vez sequer em que tenham se levantado e disputado pela verdade. Então elas são realmente desprovidas de discernimento? Por que elas sempre ficam do lado de Satanás? Por que elas nunca dizem uma palavra que seja justa ou razoável pela verdade? Essa situação é realmente criada por sua confusão momentânea? Quanto menos discernimento uma pessoa tem, menos ela é capaz de ficar do lado da verdade. O que isso demonstra? Não demonstra que aqueles sem discernimento amam o mal? Não demonstra que aqueles sem discernimento são a descendência leal de Satanás? Porque eles são sempre capazes de ficar do lado de Satanás e falar a mesma linguagem que ele. Cada palavra e ato seus e sua expressão provam amplamente que eles não são nenhum tipo de amantes da verdade, mas ao contrário, que são pessoas que detestam a verdade. O fato de que podem ficar do lado de Satanás prova amplamente que Satanás realmente ama esses diabos mesquinhos que lutam em seu favor por toda a sua vida. Não são todos esses fatos perfeitamente claros? Se você realmente é alguém que ama a verdade, por que então não consegue ter a mínima consideração por aqueles que praticam a verdade? E por que você segue imediatamente aqueles que não praticam a verdade assim que mostram a menor mudança de semblante? Que tipo de problema é esse? Eu não me importo se você tem discernimento ou não. Eu não me importo com quão alto seja o preço que você tenha pago. Eu não me importo quão grandes sejam suas forças, e eu não me importo se você é uma cobra vil local ou um líder que carrega uma bandeira. Se suas forças são grandes, isso só se deve à ajuda da força de Satanás. Se o seu prestígio é alto,
Isso é meramente porque há gente demais ao seu redor que não pratica a verdade. Se você não foi expulso, isso é porque agora não é o tempo de expulsar, é antes o tempo para a obra de eliminação. Não há pressa nenhuma em expulsar você agora. Eu só preciso esperar que venha aquele dia após você ter sido eliminado para punir você. Qualquer que não pratica a verdade será eliminado. Aqueles que genuinamente creem em Deus são os que estão dispostos a colocar a palavra de Deus em prática, e eles são aqueles que estão dispostos a praticar a verdade. Aqueles que verdadeiramente podem dar testemunho de Deus são também os que estão dispostos a colocar sua palavra em prática, e eles são aqueles que verdadeiramente permanecem no lado da verdade. Aqueles que empregam truques e que praticam injustiça são todas pessoas que não têm a verdade, e todos eles envergonham a Deus. Aqueles na igreja que se envolvem em disputas são lacaios de Satanás e são a personificação de Satanás. Esse tipo de pessoa é malicioso demais. Aqueles que não têm discernimento e são incapazes de ficar do lado da verdade, todos eles guardam más intenções e mancham a verdade. Essas pessoas são ainda mais representantes típicos de Satanás. Elas não podem ser redimidas, e é desnecessário dizer que elas são todas objetos a serem eliminados. Aqueles que não praticam a verdade não deveriam ter permissão para permanecer na família de Deus, nem aqueles que deliberadamente demolem a igreja. Mas agora não é o tempo de fazer obra de expulsão. Eles serão meramente expostos e eliminados no final. Mas nenhuma obra inútil deve ser feita nessas pessoas. Aqueles que pertencem a Satanás são incapazes de permanecer no lado da verdade, enquanto aqueles que buscam a verdade podem permanecer no lado da verdade. Aqueles que não praticam a verdade não são dignos de ouvir o caminho da verdade e não são dignos de dar testemunho da verdade. Basicamente, a verdade não é para seus ouvidos, mas ao contrário, é falada para os ouvidos daqueles que a praticam. Antes que o fim de cada pessoa seja revelado, aqueles que perturbam a igreja e interrompem a obra serão primeiramente postos de um lado. Uma vez que a obra estiver completa, essas pessoas serão expostas uma após a outra antes de serem eliminadas. Durante o tempo de prover a verdade, nenhuma atenção é dada a eles por enquanto. Quando toda a verdade for revelada ao homem, aquelas pessoas deverão ser eliminadas, pois aquele também será o momento quando todas as pessoas serão classificadas segundo a sua espécie. Por causa de sua esperteza mesquinha, aqueles sem discernimento chegarão à ruína nas mãos de pessoas malignas, e eles serão afastados do caminho por pessoas malignas e não serão capazes de voltar. Essas pessoas deveriam ser tratadas assim, pois elas não amam a verdade, porque elas são incapazes de ficar do lado da verdade, porque elas seguem pessoas malignas. Elas ficam do lado das pessoas malignas, e porque elas estão em conluio com as pessoas malignas e desafiam Deus. Elas sabem perfeitamente bem que aquelas pessoas malignas irradiam maldade, mas endurecem seu coração e as seguem, indo contra a verdade. Não estão praticando o mal todas essas pessoas que não praticam a verdade, mas fazem coisas destrutivas e abomináveis? Embora haja entre elas aqueles que se denominam reis e aqueles que os seguem, não a mesma a sua natureza que desafia a Deus? Que desculpa podem eles ter para dizer que Deus não os salva? Que desculpa podem eles ter para dizer que Deus não é justo? Não é sua própria maldade que os destruirá? Não é sua própria rebeldia que os arrastará para o inferno? No fim, aqueles que praticam a verdade serão salvos e aperfeiçoados pela verdade. No fim, aqueles que não praticam a verdade convidarão a ruína através da verdade. Esses são os fins que esperam aqueles que praticam a verdade e aqueles que não a praticam.
Eu aconselho aqueles que não estão planejando praticar a verdade a deixar a igreja o mais cedo possível para evitar que cometam ainda mais pecados. Quando chegar a hora, será tarde demais até para o arrependimento, e especialmente aqueles que formam cliques e criam divisões, e aquelas cobras vis locais dentro da igreja devem sair ainda antes. Essas pessoas que são da natureza de um lobo mau são incapazes de mudar. É melhor que saiam da igreja na primeira oportunidade e não voltem a perturbar a vida correta dos irmãos e irmãs, e assim evitem a punição de Deus. Aqueles dentre vocês que acompanharam elas fariam bem em aproveitar essa oportunidade para refletir sobre si mesmos. Você seguirá os maus para fora da igreja ou permanecerá e seguirá submissamente? Você deve contemplar essa questão com cuidado. Eu lhes dou mais uma oportunidade de escolher. Eu estou esperando sua resposta.